Minha vida no passado. Aqui estamos com a carta de Maria de Jesus, que reside na cidade de Esplanada, no estado da Bahia. Maria de Jesus se sentiu tocada de contar a sua história de conversão para este quadro e assim ela inicia a sua carta. Sou ouvinte assídua desse programa e destaco a importância desta programação para a transformação de vidas, pois cada mensagem cantada, cada mensagem meditada vai de encontro às necessidades de muitas vidas, de muitos corações. E por ser muito conhecida na cidade, gostaria de que o meu sobrenome não fosse divulgado no ar, mas apenas citasse o nome Maria de Jesus. Nasci em uma família muito simples, pobre, humilde. Nesta família de 7 irmãos, eu era a 4ª filha. Nesta época, nós morávamos em um sítio e passávamos por grandes necessidades, porque perto do sítio não havia muitos recursos, nem de saúde, nem de recursos sanitários, básicos, enfim, a distância da cidade era muito grande. E eu era uma criança muito enferma, e isso agravava a nossa situação. E considerando o meu delicado estado de saúde, a minha mãe tinha muitas preocupações com isso. Devido a isso, o tratamento era à base de remédios caseiros e de benzedores. No entanto, nos locais em que a minha mãe me levava, as pessoas tentavam até descobrir por exames, por diagnósticos, quando nós íamos à cidade grande, o motivo, a causa da minha enfermidade, que cada vez se agravava. Irmã Débora e ouvintes, eu me lembro, assim bastante nitidamente, fases da minha vida, da minha infância, em que sofri demais. Fui crescendo e, com o passar do tempo, já adolescente, eu passei a sofrer da síndrome do pânico. A depressão também era minha companheira diária. E não somente isso, hoje que sou serva de Deus, conhecedora da palavra do Senhor, eu também tenho certeza que eu sofria de uma terrível pressão maligna, que, se aproveitando da minha situação tão fraca fisicamente, minha depressão na parte emotiva tão debilitada, Satanás se apoderava de tudo isso e me fazia muito oprimida. Constantemente eu estava chorando. De repente a insônia começou a bater na porta do meu quarto. E eu não conseguia dormir, apesar que os meus olhos pesavam. Eu tinha vontade de dormir, mas algo me impedia, eu não sabia o que era. E eu não conseguia mais ficar sozinha em casa. Comecei a ver vultos que passavam perto de mim. Tinha medo dos mortos e que, supostamente, se voltassem, iriam me amedrontar mais. Irmã Débora, quantas vezes chegava ao meu conhecimento a notícia do falecimento de uma pessoa? Aquela noite seria a pior da minha vida. Eu ficava pior, eu ficava mais deprimida e eu parava a noite inteira com os olhos abertos. E era durante várias semanas. Era um verdadeiro pavor. Então eu comecei a falar para minha família: por favor, não falem de pessoas que faleceram. E as pessoas até riam de mim. Mas como assim, Maria? Isso é normal. Você tem que vencer isso. Mas o que nós não sabíamos, que realmente eu era uma pessoa atormentada por Satanás, pelos espíritos malignos. Isso começou a acontecer depois que minha mãe começou a me levar na casa de feitiçaria. Eu comecei a frequentar quase que diariamente. E os encarregados dos trabalhos afirmavam que eu tinha uma certa mediunidade e
que era necessário eu desenvolvê-la. Para desenvolver a mediunidade, conforme orientavam aqueles feiticeiros, eles disseram: você tem que raspar a cabeça. E eu disse: raspar a cabeça? Para melhorar eu faço qualquer coisa, mas raspar a minha cabeça? Eu até realizo todos os trabalhos que vocês quiserem, faço oferendas que vocês determinarem, mas raspar a minha cabeça, isso não. Mas Maria, se você não raspar a cabeça ou não fizer algum trabalho ou oferenda, você será morta pelas entidades diabólicas. Mas como assim? Eu estava aterrorizada, irmã Débora. Como que algo ruim poderia acontecer comigo se eu não fizesse algo que eles quisessem? Eu comecei a pensar pela lógica. Ninguém deve oprimir ninguém. Na lógica, ninguém tem o direito de oprimir ninguém. Mas como assim, se eu não raspar a cabeça, eu vou morrer? Peraí, não é assim. Comecei a viver uma vida mais aterrorizada, uma vida mais medrosa, mais pavores. Eu teria de me sacrificar a fim de realizar os feitiços determinados pelos espíritos imundos. E se eu não conseguir? Como eu tinha receio de não conseguir cumprir aquelas exigências dos chamados guias espirituais e sofrer as consequências. E o pior de tudo, ouvintes, para que vocês tenham uma noção do meu medo, eu tinha apenas 10 anos. Eu tinha 10 anos, eu era uma pré-adolescente, vou dizer assim. Não era nem jovem ainda, eu era pré-adolescente. Eu estava com insônia, eu estava sendo perseguida pelos espíritos malignos, eu tinha depressão e eu não conseguia ter felicidade. Eu tinha 10 anos, eu era uma criança. Como que eu iria conseguir realizar toda essa exigência dos espíritos malignos? Socorre-me, alguém me socorre, por favor. O que faço? Sou uma criança, estou com medo. Quando completei 11 anos, deixamos a Bahia e fomos para São Paulo. Eu não vim com a minha família. Eu vim juntamente com a minha irmã mais velha e um primo de primeiro grau que aqui se casou em São Paulo. Depois de algum tempo, a esposa do meu primo foi à Bahia. E quando ela voltou para São Paulo, ela trouxe a minha mãe. E eu fiquei sabendo que a minha mãe estava vindo, não simplesmente por causa de mim, mas que estava sofrendo com os maus tratos de meu pai. Pois ele era um homem sem cultura, ignorante, alcoólatra, e o alcoolismo levava a muita violência física. Quantas vezes, me disseram, ele espancava minha mãe, e quando estava cheio de bebida alcoólica, alucinado e até possuído por Satanás, colocava em risco a vida de todos os meus familiares, dos meus irmãos, da minha mãe e até a sua própria vida. Certa noite, o meu pai sentou-se próximo de um poço. Desequilibrando-se porque estava muito bêbado, ele caiu neste lugar. Irmã Débora, foi uma correria, pois aquele poço tinha aproximadamente 18 metros de profundidade e apenas 3 metros de água. E quando meu pai caiu naquele poço, ele desmaiou na hora e foi muito difícil resgatá-lo daquele lugar. O meu irmão, que estava dormindo, acordou com os gritos de minha mãe pedindo que socorresse o meu pai. E como ele era uma pessoa perturbada por Satanás, várias vezes ele tentou tirar a sua própria vida. Me lembro que ele resolveu cortar o próprio pé, mas não foi apenas um corte, ele o cortou por inteiro. E o sangue jorrava. A hemorragia foi tão intensa que ele caiu desmaiado. E as pessoas fizeram o velório dele durante toda a noite. Mas o meu pai não estava morto. Mas achando que ele estava morto devido àquela hemorragia e perdido muito sangue, fizeram o velório.
Mas no dia seguinte ele estava lá acordado. Conseguiu se levantar sozinho daquele lugar. E embora sem muito equilíbrio, porque não tinha o auxílio de um dos pés, para espanto dos familiares e dos vizinhos, ele se levantou sozinho daquele caixão. Parece que a minha história é uma lenda, mas não é. Isso aconteceu. Realmente, o meu pai era um homem dominado e atormentado por Satanás, pelo inimigo de nossas almas, que tentava ceifar a vida dele a qualquer momento. Satanás continuava tentando tirar a sua vida por outra maneira. Me lembro que meu pai resolveu tirar um dia sua vida por enforcamento. Porém, o meu irmão conseguiu tirá-lo da corda antes que cortasse o seu pescoço. Irmã Débora, tudo isso chegava de notícias para mim diariamente em São Paulo. Agora já fazia 3 anos que eu estava morando aqui e eu pensei, o negócio é eu voltar para morar com a minha mãe. Porque minha mãe tinha passado um tempo aqui, voltou para a Bahia, porque os meus irmãos lá estavam, toda a família lá estava. E eu resolvi então deixar São Paulo, voltar para a Bahia, para ver se eu conseguia melhorar essa situação. Retornando para o estado baiano, para a casa de minha mãe, eu conheci um jovem. Ficamos amigos e ali começamos a nos conhecer. Depois de certo tempo, embora eu não o amasse, resolvemos nos casar. Meu esposo era uma boa pessoa, procurava sempre me agradar. Porém, o nosso casamento não tinha uma boa estrutura em todos os sentidos. Passado 1 ano e 21 dias de união, quando o nosso primeiro filho estava com 6 meses, o meu esposo, que estava com apenas 21 anos, veio a falecer. Ah, que tristeza! Eu viúva com apenas 18 anos e um filho de 6 meses para eu criar. Como nós estávamos ali tentando mudar de vida, eu fui morar com a minha mãe na Bahia, mesmo sofrendo pressão do maligno, que me perseguia com vultos, que se multiplicavam e provocavam um verdadeiro pavor a mim. Eu queria fazer com que a minha família fosse feliz, agora longe do meu pai. Meu pai já estava agora sozinho, minha mãe veio morar comigo e com os meus irmãos, eu já estava viúva. Vamos começar uma nova vida. Mas nada disso aconteceu. Apenas existia a vontade e nada disso realmente aconteceu. Ouvintes, eu não tinha entendimento. Continuei buscando em benzedores, em feiticeiros, pedidos para que eu pudesse ser feliz. E eles tentavam me destruir. Os espíritos malignos tentavam a cada dia tirar a minha vida. Tanto é que entre 2010 e 2012 eu fui atropelada por um motoqueiro e jogada embaixo de um trem. Quando Satanás estava tentando celebrar a minha morte, Deus não permitiu que a minha vida fosse ceifada naquele acidente. Ouvintes, como o amor de Deus nos alcança. No período em que fiquei hospitalizada, comecei a buscar em Deus, buscar em alguma pessoa que tivesse Deus, buscar em alguma pessoa que tivesse talvez uma bondade em seu coração para que me tirasse daquela situação horrível. Irmã Débora, eu ali totalmente desacordada, debaixo de medicamentos, fui sedada para que eu não pudesse ver o sofrimento e também que eu pudesse me recuperar bem. Eu estava entre a vida e a morte. E o médico então resolveu me colocar em coma, debaixo de sedações fortes, para que eu pudesse recuperar o meu corpo físico, bem quietinha, que não me movesse. E ali comecei a ser medicada, porque eu estava com infecção hospitalar muito grande. Grande foi meu sofrimento naquele período da minha vida. Irmã Débora, eu estava tão cansada de sofrer. Desde a minha infância,
perseguida por espíritos malignos, não dormia. Com 10 anos tive depressão, tive síndrome do pânico, não senti o amor dos meus pais por mim. E aquilo ali começou a invadir o meu pensamento no hospital. E eu chorava muito, chorava demais, toda aquela dor, todo aquele sofrimento que me abatiam a cada dia. Logo tive alta do hospital, mas continuei buscando incessantemente na feitiçaria e agora na vida promíscua um meio de vida. Eu tinha que buscar no meio desta vida promíscua um meio de me sustentar, me autossustentar e também sustentar o meu filho. E foi só assim que eu consegui. E também com vícios, noitadas e muita prostituição. E durante ali a minha hospitalização, me conscientizei de que necessitava de forças para mudar a minha vida, pois eu servia as entidades malignas e elas procuravam me matar. E se eu tivesse falecido naquele acidente, qual seria o destino da minha alma? Pois eu servia a Satanás, eu estava distante de Deus. E como é do conhecimento da maioria das pessoas, os dirigentes dos trabalhos realizados em locais de feitiçaria deixam bem claro para os servidores das entidades malignas que se deixarem de cumprir os trabalhos, que se deixarem de cumprir as oferendas exigidos, sofrerão castigos e muitas vezes até a morte. E eu, com medo de deixar a entidade, eu digo isso, eu, Maria de Jesus, não me falaram nada disso. Eu vivi isso e eu estou relatando e assino embaixo o que eu vivi, o que eu ouvi. Que se eu deixasse aquele segmento, se eu não fizesse as oferendas, eu iria morrer. E como eu poderia fugir dessa situação? Ah, ouvintes, diante dessa terrível realidade, o Espírito Santo de Deus começou a me direcionar, porque eu comecei a falar: Deus, se o Senhor existe, me dê uma luz, me dê uma solução, como fugir da morte, porque eu não quero servir a entidades malignas. Como eu faço? Me ajuda, ó Deus, para que eu saia dessa triste situação. Irmã Débora, um dia eu entrei numa igreja. Quando cheguei nesta igreja, eu comecei a me assustar porque ali, durante a oração de libertação, muitas pessoas manifestaram legiões de demônios em suas vidas, em seus corpos. E ali eu tive a certeza de que somente Deus poderia me libertar, porque eu também estava infestada de demônios. Ah, que triste realidade! E eu não procurei isso com má intenção. Eu estava ignorante quanto às coisas espirituais. Os meus olhos estavam vedados para as coisas que realmente eu precisava ver. Mas como eu não tinha conhecimento de Deus, da sua palavra, agora eu estava escravizada. Eu estava aprisionada. E eu comecei a pensar ali na igreja: eu acho que se alguém orar por mim, os demônios vão se manifestar e vão sair. Então eu vou pedir para que orem por mim, para que esses demônios abandonem meu corpo físico, abandonem a minha alma, e eu possa então ser feliz e livre para sempre. Eu me lembro, irmã Débora, que era 2004. Já fazia muito tempo que eu estava sofrendo. E eu continuei frequentando aquela igrejinha. Aquela igrejinha era simples, poucos membros, mas cheia do poder de Deus, cheia da graça, do poder do Espírito Santo. E eu comecei a participar dos cultos diariamente. Irmã Débora, as pessoas começaram a orar por mim e eu começava a manifestar os espíritos malignos, as legiões. E quando eu voltava em mim, eu pensava exatamente: é isso mesmo, exatamente. Eu estava em lugar e em caminho errado. Eu estava sofrendo porque eu estava carregada de demônios, de espíritos malignos.
Não, eu não quero continuar assim. E eu comecei então a procurar o pastor daquela igreja. E ele muito me orientou dizendo: olha, você ao receber uma oração, os demônios vão embora. Mas se a sua casa permanece vazia, se o seu coração permanece vazio, agora já limpo porque os demônios foram expulsos, eles retornam. Eles querem voltar ao mesmo lugar que saíram. Você precisa, de uma vez por todas, trancar a porta do seu coração, recebendo e aceitando Jesus como seu Salvador, para que nunca mais você receba a visita destas entidades, desses espíritos malignos na sua vida. Então assim comecei a entender que eu precisava decidir pela minha felicidade, decidir pela minha libertação, para ser livre dessas entidades malignas que tanto me perseguiam e que queriam me matar. E assim, irmã Débora, precisamente dia 5 de setembro de 2004, essa data que ficou marcada na minha memória e no meu coração, fui tocada pelo poder do Espírito Santo e naquele momento eu aceitei Jesus como meu Salvador. Aleluias! Irmã Débora, que coisa maravilhosa! A cada vez que eu ia na igreja, mais legiões eram expulsas. Demorou um bom tempo para que eu pudesse estar liberta totalmente daquelas legiões, eram muitas. E durante um ano aqueles espíritos do mal insistiam em perseguir. E eu buscava a Deus em oração, em jejum, como diz a Bíblia, que nós precisamos estar em oração e jejum para que a casta de demônios saia. Pois eu não pretendia mais trabalhar para eles. E eles não se conformavam em me perder, mas eu continuei firme nos pés de Jesus. E fui completamente liberta para a honra e glória do meu Senhor Jesus. E conhecereis a verdade, ouvinte, e a verdade vos libertará. Após o processo de libertação, na igreja pentecostal Deus de Amor, a minha história de vida começou a ser reescrita. Sim, comecei a reescrever novamente a minha vida, pois uma transformação total passou a acontecer em todas as áreas da minha vida. Ouvintes, o Senhor é bom. Ele serve de fortaleza no dia da angústia e Ele conhece os que confiam nele. Aleluia, Deus começou a fazer a mudança total na minha casa. Nessa igreja eu conheci um jovem que era servo de Deus. E depois de algum tempo veio a ser o meu esposo. Ah, como hoje sou feliz. Atualmente tenho um lar abençoado, sou mãe de filhos, tenho netos. Quando fui para a casa de Deus eu era sozinha. Mas no momento somos 19 membros, integrantes de uma família que serve a Deus na igreja pentecostal. Deus é amor. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores, como diz o livro de Salmos, no capítulo 34, versículo 4. Sou grata a Deus por seu imenso amor que me alcançou pela bendita graça de nosso Senhor Jesus Cristo, não levando em consideração a vida promíscua que eu levei, os anos dedicados aos ídolos da feitiçaria. Hoje sou feliz. Hoje sim sou feliz. Tenho uma vida tranquila. Não tenho mais medo. Não vejo vultos. Não tenho mais depressão, síndrome do pânico. A minha vida é uma vida de alegria na presença de Deus. Quero aproveitar a minha carta e agradecer a todos que oraram em meu favor. Ressalto o amor e a misericórdia do nosso Deus aqui, que não permitiu que eu morasse no pecado, que não permitiu que eu morresse no pecado, mas me restaurou e me concedeu a oportunidade para reescrever a minha história de vida. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Agradeço aos apresentadores deste programa por esta oportunidade para contar a minha história.
bem como para cumprir um voto que eu havia feito com Deus. Ouvintes, perto está o Senhor, de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Despeço-me na paz gloriosa de Jesus e que Deus ilumine cada vez mais a todos os ouvintes. Fico na expectativa de ouvir a minha carta ser lida, porque eu fiz este voto com Deus e quero cumpri-lo para exaltar e engrandecer o seu nome bendito. Escreve Maria de Jesus, da cidade Esplanada, estado da Bahia. Debaixo da promessa de Deus tem vitória, tem com quem está, sobre o mal ele te faz triunfar. Se tua força é pequena, nenhuma praga vai invadir tua casa. É a palavra que te diz, tu estás debaixo da promessa de Deus, tem milagre, providência. Debaixo da promessa de Deus, a inveja não prospera. A porta que o Senhor abrir, ninguém fecha. É a palavra que te diz, se tu estás. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ó Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Graças te damos. Encerrando mais um programa no dia de hoje, programa Mensagens Cantadas, que amanhã vem novamente através desta mesma emissora, também através desse aplicativo Rádio Deus e Amor e através do site pda.com.br. Tenham todos uma boa tarde. Na paz do Senhor Jesus, são as despedidas de Débora Miranda e pastor Lourival de Almeida. Até amanhã, em nome de Jesus. Você ouviu programa Mensagens Cantadas com o pastor Lourival de Almeida e Débora Miranda. De volta amanhã, ao 12:30, horário de Brasília. Rádio Deus é